Senhores Presidentes, Senhor Ministro, registramos que não respondeu nem quando nem quanto, mas já que estamos a falar de energia, nós gostaríamos de falar também, na sequência disso, da produção hidroelétrica, como sabe, tem ocorrido num contexto dramático de escassez hídrica. E no último trimestre de 2021 tivemos todo o território nacional em seca extrema e o IPMA diz-nos que fevereiro deste ano foi o terceiro mais seco das últimas 9 décadas. O Governo foi desvalorizando esta situação, esperando que chova, mas isso não basta e o problema está aí, arriscamos-nos a ter um verão muito complicado. E os últimos dados que saíram há 10 dias atrás são alarmantes. Bacia do Lima, barragem do Alto Lindoso, estamos com níveis de armazenamento de 16% quando deviam estar nos 80%. Neste caso até o Governo fez-se de morto e deixou andar e acabou por ser a EDP a tomar a iniciativa de suspender a produção de eletricidade antes mesmo que o contrato ou o Governo lhe o indicassem. Na Bacia do Tejo, Castelo de Bode está um pouco menos mau, mas ainda assim mais de 10 pontos abaixo da média. A Sul, muito preocupante, na Bacia do Mira os níveis estão em 40% e no Algarve a barragem da Bravura está nos 15%. E eu pergunto-lhe por isso se não se impõem medidas orçamentais e medidas de gestão hídrica suplementares para este cenário, visto que este orçamento ignora esta realidade. E preocupa-nos esta falta de planeamento e de compromisso com os desafios. Repare, Sr. Ministro, também na água, mas no ciclo urbano, temos pela frente um novo plano estratégico, não é? O PENSARP, e vamos iniciá-lo coxos, pois o Governo falhou na operacionalização do plano anterior em várias metas. Entre 2016 e 2020 houve uma estagnação total, por exemplo, na redução de perdas de água. Evolução zero em 4 anos. Não sou eu que o digo, são os relatórios da ERSAR. Nos sistemas em baixa, continuamos a perder 30% do total da água. E este orçamento também não responde a isso. E se falha na política de recursos hídricos, então na política de resíduos, como aqui já reconheceu, o legado dos recentes governos socialistas é ainda pior. Ainda no mês passado, a Auditoria do Tribunal de Contas concluiu que em 2020 Portugal falhou todas as metas na gestão de resíduos urbanos de plástico. Também o último relatório do Estado do Ambiente aponta vários indicadores aquém das metas estabelecidas. Quando olhamos para diante, para a estratégia do PESU 2030, na versão de consulta pública, vemos vários cenários irrealistas de cumprimento de metas comunitárias. E eu pergunto-lhe como é que espera o Governo alcançar o cumprimento das metas a que está vinculado. A APA está disfuncional, a CAGER inexistente, o Orçamento de Estado não tem contributos para a recuperação de metas. Nem no PRR se vê nada para o desempenho deste setor. Isto gera enorme preocupação, Sr. Ministro. E não há retórica, o Sr. Ministro pode dizer o que quiser, mas não há retórica que transforme esta realidade. E não fica por aqui, porque de facto há parentes mais pobres deste orçamento. Os temas da qualidade do ar, do ruído, têm sido áreas esquecidas, completamente esquecidas da política de ambiente. E somos alvo de sucessivos processos por incumprimento de legislação comunitária. O Sr. Ministro diz que está tudo bem. Olhe, só no último meio ano, Sr. Ministro, só no último meio ano. Em novembro, a Comissão Europeia apresentou no Tribunal de Justiça uma queixa por má qualidade do ar, níveis de dióxido de azoto. Em março, o mesmo Tribunal de Justiça da União Europeia condenou Portugal por faltarem planos de ação e mapas do ruído. Em abril, nova ação da Comissão contra Portugal por falhas na transposição de legislação contra radiações. Isto só no último meio ano, Sr. Ministro, porque se andarmos mais para trás umas semanas, basta umas semanas, há queixas por incumprimento na rede de monitorização da qualidade do ar, por redução da biodiversidade e até um chumbo do regime de tributação para veículos importados usados. Ó, Sr. Ministro, nós basicamente todos os meses recebemos uma cartinha de Bruxelas para ir ao Tribunal. É mais ou menos o que acontece. O Sr. Ministro, quando chegou ao Tribunal, ao Ministério, devia ter lá uma gaveta cheia. Olha, deve ser aquela gaveta onde meteram há 7 anos o Prosolos lá guardadinho. Se procurar ainda o encontra. E olha, e já que falamos disso, sobre este diploma, perguntar-lhe se havia sinais de vida e já agora, para estas áreas desprezadas da política de ambiente, se há investimentos previstos ou se vamos continuar com as idas do Tribunal. Eu tenho mais perguntas, já lhe faço de seguida. Pedia-lhe então uma gestão parcimoniosa do tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro do Ambiente para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Há aqui um aspecto que é muito mais fácil e mais rápido de fazer perguntas do que é dar respostas, se é que as respostas, se querem que as respostas tenham algum conteúdo, porque se não quiserem, eu também sou rápido a dar respostas. No que diz respeito à gestão da seca, Sr. Deputado, por mais poder que nós tenhamos, nós ainda não fazemos chover. Pelo menos ainda não temos essa capacidade. Agora, há uma coisa que nós podemos fazer todos, é preparar-nos para um contexto de menor água, menor disponibilidade de água e situações mais gravosas do ponto de vista de seca. E isso implica não só tomar medidas imediatas, como nos preparar do ponto de vista estrutural. E é isso que o Governo fez.
o Governo, um pouco por todo o território nacional. Neste momento, das 62 albufeiras monitorizadas, 15 apresentam disponibilidades hídricas acima de 80% e 10 apresentam disponibilidades hídricas abaixo de 40%. Temos plena noção quais é que são os sítios, efetivamente, onde nós temos problemas persistentes e consistentes e, apesar de termos tido alguma chuva, não recuperou, e quais é que são os territórios em que não temos. Ao contrário do que o Sr. Deputado disse, nós aplicámos medidas imediatamente, porque neste momento é avaliada em função do caudal, as decisões são tomadas de forma colegial e de forma participada, e a APA tem participado em reuniões com autarcas de todo o território nas várias regiões hidrográficas no sentido de tomar decisões que sejam partilhadas, e isso tem acontecido um pouco por todo o território. Mas o que volto-lhe a dizer, e é isso que o preocupa, é que também estão a ser tomadas decisões do ponto de vista estrutural, e essas são aquelas que nos impedem que de hoje para amanhã continuemos persistentemente a ter os mesmos problemas e, como diz, não confiar que chova. E isso significa o quê? Aprovar planos de eficiência hídrica, por exemplo, nas zonas de maior seca, como no Alentejo e o Algarve, inscrevê-las nos investimentos estruturais do país, como nós inscrevemos no PRR cerca de 200 milhões de euros para a execução do plano de eficiência hídrica no Algarve, e termos um conjunto de outras políticas associadas que estão em execução, e eu posso lhe dizer quais é que são as medidas em concretas do plano de eficiência hídrica. Nós temos medidas para reduzir perdas de água no setor urbano, 35 milhões de euros. Reduzir perdas de águas e eficiências no setor agrícola, 17 milhões de euros. Reforçar a governança dos recursos hídricos, 5 milhões de euros. Promover a utilização de água residual tratada, 23 milhões de euros. Aumentar a capacidade disponível e resiliência de albufeiras, 75 milhões de euros. Promover a dessalinização da água do mar, 45 milhões de euros. Isto está inscrito no PRR. E nós fazemos intenção de conseguir executar estas verbas exatamente para poder reformar este setor, nomeadamente no Algarve, e dar resiliência estrutural. Mas depois há um conjunto de outras medidas que disse muito bem, nomeadamente o alargamento da rede de águas residuais, e depois um conjunto de medidas estruturais ao nível daquilo que é o reforço da capacidade de resiliência dos rios portugueses. E, portanto, há um conjunto muito significativo de medidas que estamos a adotar. Ao nível do PERSU, e volto a dizer, o Sr. Deputado não me deve ter ouvido bem, porque eu não disse que está tudo bem. A primeira coisa que eu disse foi que nós não cumprimos as metas e que nós não podemos manter as mesmas soluções se queremos um resultado diferente. E nós o que temos intenção é de mudar alguns dos instrumentos e algumas das estratégias para poder atingir resultados diferentes. E eu também disse outra coisa, que nós obviamente temos de estar atentos, nomeadamente nas parcerias que fazemos com os autarcas, para poder reforçar aquilo que é a nossa capacidade de resposta de setor em baixa. Gostava de ter mais tempo para responder, tinha muito para lhe dizer, mas não posso. Muito obrigado, Sr. Ministro. Não pode, de facto, já excedeu o tempo, mas o Grupo Parlamentar do PSD... Em alta, as perdas reduziram entre 2000... Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu estou certo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pode ter um minutinho, se for mesmo a sua intenção, responder. Eu gostava de lhe dizer que, obviamente, eu percebo o que diz, mas a verdade é que a nossa argumentação é factual. Eu apresentei-lhe dados, não fiz suposições. As preocupações são, obviamente, legítimas e as críticas são construtivas, porque queremos realmente que isto melhore. E há coisas que acompanhamos, desde logo. Aliás, esta prioridade em que gastou a grande parte do seu tempo inicial a explicar sobre dedicar este ano à natureza. Nós não só acompanhamos, como o parabenizamos depois de o abandono que foi o restauro dos ecossistemas e a valorização do capital natural durante vários anos, aliás, reconhecido publicamente pelos seus antecessores, vemos com bons olhos agora a introdução. É importante depois perceber onde é que essas verbas são verdadeiramente alocadas, porque aqui há uma dificuldade extra. Neste processo orçamental, de facto, o escrutínio é mais complexo, porque o Ministério faz questão de interligar, como disse ainda agora na sua resposta, o Orçamento de Estado, o Fundo Ambiental e o PRR, de tal maneira que é difícil perceber onde é que começa cada instrumento, o que é que será financiado com verbas nacionais ou comunitárias e qual o horizonte temporal de cada uma das medidas. E há coisas que não mudam, senhor, apesar das mudanças no Ministério, há coisas que não mudam. Este orçamento que desvaloriza a seca é, na verdade, ele próprio uma seca, senhor Ministro. É uma seca porquê? Porque é uma repetição das oportunidades perdidas, é uma repetição da falta de transparência do Fundo Ambiental, já aqui tantas vezes reivindicada por todos os grupos parlamentares, mais uma vez mantém a opacidade, e é uma repetição também em relação
ao orçamento anterior, que foi rejeitado em outubro. Saiu um ministro, saiu uma secretária de Estado, entraram outros, mas pelos vistos a nível orçamental não houve um acrescento. Eu gostava de saber em que é que se traduziu neste orçamento a renovação dos governantes, o que é que de facto o Sr. Ministro acrescentou e trouxe para este orçamento que nos apresenta, e pergunto porquê. Porque de facto nós esperamos que a sua chegada melhore a coordenação e a estratégia e que não se verifiquem, como habitualmente, Sr. Presidente, para terminar, as baixas taxas de execução, que é um problema que vemos sempre no final do ano, e o fracasso e ineficácia das políticas, que obviamente são evidentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr.